E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bem, hoje mais um vídeo principalmente para o pessoal do 8º ano. Vídeo esse que, como o nome já está dizendo lá em cima, estudos dos polígonos, certo? Estudo dos polígonos. Bem, estudo dos polígonos, nós vamos estudar os polígonos como os quadriláteros, pentágonos, hexágonos, esses aí que vocês estão vendo aí no quadro, certo? E polígonos é toda figura fechada, como vocês estão vendo aí. São figuras fechadas, claro que existem outros tipos de polígono, mas não vou comentar aqui pelo fato de que esses estudos nós não vamos trabalhar com eles no fundamental, certo? Então, basicamente, os polígonos fechados são esses aí que nós vamos ver. E na maioria deles, alguns aliás, vocês já conhecem, como triângulo, como quadrado, retângulo, que são considerados o quadrado, retângulo como os quadriláteros, certo? E na introdução de estudo dos polígonos, nós vamos saber o que é diagonal, certo? Então, turma, galera, observe o seguinte, por exemplo, lá no retângulo, se você notar, eu posso traçar aqui uma diagonal, vai ficar um pouquinho torto, eu acho, não tem problema não, tracei uma diagonal, vou traçar aqui uma outra diagonal, certo? Se vocês notarem, observe o seguinte, quantas diagonais eu tenho nessa figura? 2. Quantos lados ele tem? 2 lados também. Então, se você notar, para cada vértice, eu posso traçar num quadrilátero uma única o quê? Diagonal. Uma única diagonal. Veja aqui, por exemplo, aqui eu tenho esse vértice. Se eu posso traçar uma única diagonal, observe os 2 vértices que são consecutivos. Eu posso traçar diagonal para os vértices consecutivos? Não. Porque, por exemplo, se eu traçar daqui para cá, não seria diagonal. Seria o quê? Lado da figura. Então, se vocês observarem, para cada vértice no quadrilátero, eu posso traçar uma única diagonal. Então, imagine que eu tracei uma diagonal aqui. Aqui eu vou traçar uma outra diagonal. Então, no quadrilátero, eu só posso ter o quê? 2 diagonais, certo? Agora, olha essa figura aqui. Essa figura aqui é um pentágono, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. Agora, observe. Vamos imaginar esse vértice aqui. Daqui eu posso traçar uma diagonal e daqui eu posso traçar outra diagonal. Se vocês notarem, para cada vértice eu estou traçando quantas diagonais? 2. No pentágono, para cada vértice eu estou traçando quantas diagonais? 2. Observem esse vértice aqui, ó. Ixi, ficou bem torto, mas deixa eu tentar consertar. Olha, prontinho, ficou um pouquinho torto ainda, mas não tem problema não, certo? Ó, tracei uma diagonal, essa aqui, ó, outra diagonal. Eu posso traçar outra diagonal? Não, porque se eu traçar daqui para cá, seria lado, não seria diagonal, certo? E o que vem ser diagonal? Diagonal seria você traçar uma semi-reta ou um segmento de reta de um vértice a outro vértice, desde que esses vértices não sejam o quê? Consecutivos. Não sejam consecutivos, ou seja, não tem uma sequência, certo? Olha aqui, ó, observe aqui, ó. Imagine agora esse vértice aqui, ó. Vou traçar para cá, ó. Porque daí já tem daqui para cá, agora daqui para cá. Se vocês observarem, cada vértice de um pentágono tem quantas diagonais? 2. Ele pode traçar de cada vértice 2 diagonal. Agora, quantas diagonais ele tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Engraçado, no pentágono, o número de lados tem o mesmo número de quê? De diagonais. Isso no pentágono. O mesmo número de lados é o mesmo número de diagonais. E uma curiosidade, a quantidade de vértices, pessoal, é a mesma quantidade de lados.
A quantidade de vértices é a mesma quantidade de lados. Quer ver? Observa aqui, ó. Quantos vértices eu tenho? 2, 3, 4. Quantos lados você tem? 4. Quantos lados você tem aqui? 5. Quantos vértices você tem aqui? 5 também. Então a quantidade de vértices sempre vai ser a mesma quantidade de lados, certo? Curiosidade. Imagine que nessa questão bem aqui, aliás, nesse exemplozinho bem que aqui já é um hexágono, eu trace as suas diagonais de cada vértice, ó. 1, 2, 3. Interessante. De cada vértice eu estou traçando 3 diagonais. Mas vamos supor que aqui você não saiba que tem um hexágono. Aí eu pergunto para vocês, qual é o nome do polígono em que de cada vértice eu posso traçar 3 diagonais? Aí você pensa, imagine que desse vértice aqui você só pode traçar 3 diagonais. Aí você coloca aqui, ó, 3 diagonais. O interessante é porque se eu tracei 3 diagonais de cada vértice, significa que esse vértice aqui, existe 2 ângulos, 2 vértices, aliás, que são o quê? Consecutivos. Aí eu vou colocar aqui mais 2. E ainda tem o próprio vértice, que eu vou colocar o quê? Mais 1. Aí você tem 3 mais 2 é 5, e 5 mais 1 é 6. Seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria o quê? 6 vértices. E o número de vértices não é a mesma quantidade de lados? Então pronto, então ali também vai ter o quê? 6 lados. Significa que esse polígono é o quê? É um hexágono. Certinho? É um hexágono. Notem que de cada vértice eu tracei 3 diagonais. Só que cada vértice existe os seus 2 vértices que são o quê? Consecutivos, que eu não posso traçar o quê? Uma diagonal, porque se eu traçar daqui para cá seria o quê? Lado. Fora que ainda tem o próprio vértice, que seria só mais 1. Então 3 mais 2 mais 1, que daria 6, certo? E lá é um triângulo. Imagine, eu posso traçar diagonal no triângulo? Não. Então, 2 curiosidades eu apresento para vocês. O triângulo é o único polígono que não pode ser traçado diagonal. E o pentágono é o único polígono em que o número de diagonais é a mesma do número de lados. Certinho? Vou colocar aqui, a gente vai aprofundando aqui com mais algumas coisinhas, certo? Olha aí, uma tabelinha bem básica em que o número de lados determina o nome do polígono. É só você prestar bem atenção. Alguns coleguinhas de vocês têm apelidos. Eu não vou nem levar em conta a questão do apelido. Cada pessoa tem seu próprio nome. Então, é a mesma coisa nos polígonos. Cada polígono, dependendo da quantidade de lados, tem seu próprio nome. Então, por exemplo, número de lados que tem 3. Um polígono que tem 3 lados recebe o nome de triângulo. Isso aqui todo mundo sabe. Triângulo. O nome do polígono que tem 4 lados, aí a pessoa vai e coloca quadrado. Errou. Quadrado não, gente, porque existem outros polígonos que também tem 4 lados. Retângulo, pentágono não, minto. Retângulo, paralelepípedo, trapézio, losango, todos eles têm o quê? 4 lados. Então eu vou colocar aqui o nome dele de quem? Quadrilátero, certo? É o quadrilátero. E nós também temos aqui o 5 lados, é o pentágono. Pentágono, certo? Os 6 lados é o hexágono. É só lembrar do Mengão. O Mengão único, ó, 6 títulos, certo? Infelizmente o Vasco não aparece aqui, mas tudo bem. 7 lados é o heptágono. Heptágono, certo? Heptágono. 8 lados é o, só lembrar do MMA, octógono. Octógono, certo? Octógono.
9 lados é o eneágono. Alguns livros colocam noneágono, mas o mais usado é o eneágono, certo? 10 lados é o decágono. 11 lados é o undecágono. Certinho? Undecágono. 12 lados é o dodecágono. Dodecágono. E ainda tem o 20 lados, que é conhecido como icosságono. Aqui é quando vocês forem casar, colocar o nome do filho de vocês de icosságono, certo? Vamos adiantando o assunto. Vamos lá. Gente, diagonais. Observe o esquema aí. Vou usar o esquema do pentágono, certo? Observem aqui, que eu tenho aqui um pentágono, certo? E eu vou querer saber quantas diagonais tem esse pentágono. Aí você me pergunta, professor, do pentágono é fácil. E quando vier de um icosságono, que é um polígono que tem 20 lados, aí eu vou ter que contar cada um, de cada vértice, quantas diagonais saem? Não. Aí foi dada uma formulazinha simples, que é essa formulazinha aqui, ó. Diagonal é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. O D é a quantidade de diagonais e o n é o número de lados. E eu queria que vocês colocassem na cabecinha de vocês que o n vai ser muito trabalhado dentro de polígonos. Logo porque o n determina o número de lados. E geralmente as perguntas, quando aparecem em polígonos, pergunta-se da seguinte maneira: quem é o nome do polígono? Aí não sei se vocês lembram, eu já comentei que quem é que determina o nome do polígono é o número de lados. Então geralmente quando ele perguntar, geralmente não, todas as vezes quando ele perguntar qual é o nome do polígono, ele está se referindo ao número de lados. Então, dentro do estudo de polígonos, sempre nós vamos relacionar o que? N, que é o número de lados, certo? Então, se é número de lados, quantos lados tem um pentágono? Ó, pá, mágica, 5. Então, vamos lá, ó. Diagonal é igual a 5 vezes 5 menos 3. É só substituir, gente, ó. Questãozinha velha besta, ó. 5 menos 3 é quanto? É 2, dividido por 2, ó. Interessante que ainda vai ter gente que vai multiplicar 5 vezes, não, faça isso não, faça logo isso, ó. Pam, diagonal vai ser quanto? 5, ó, quantas diagonais? 5, lembra que eu já tinha falado isso, né? Agora observe esse exemplo aqui, ó. Quantas diagonais tem um pentadecágono? Já achei isso, o que é pentadecágono? Muito simples. Pentadecágono é um polígono que tem 15 lados. Então vamos lá, ó. Diagonal é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Diagonal, no lugar de n vou colocar o que? 15. Então ficaria 15 menos 3 só dividido por 2. Vai lá para cima. Diagonal vai ser 15 menos 3 é quanto? 15 menos 3 é 12, dividido por 2. Vou dividir esse 12 com 2. Aí vai ficar 15 vezes quanto? Vezes 6. E diagonal vai ser quanto? 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 90. Quantas diagonais tem um pentadecágono? 90. Olha esse exemplo de 2 aqui, ó. Quantos lados tem um polígono cujo o número de quem? De diagonais é o dobro do número de quem? De lados. Ele está falando que a quantidade de diagonal representa que letra? D. Ele diz que a quantidade diagonal é o que? O dobro, e dobro não é 2? 2 o que? Número de lados. O que é número de lados? É o N. Cujo número de diagonais é igual ao dobro do número de lados. Então vamos pegar a formulazinha lá, ó. Diagonal é igual, vou fazer aqui
para não confundir vocês, vou fazer aqui com essa na cor vermelha. Diagonal é igual a n vezes n menos 3 dividido por quanto? Por 2. Quem é a diagonal? Não é o dobro do número de lados? Então, no lugar de D, eu vou colocar quem? 2n, que é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Subsintende-se que aqui tem 1. Vou fazer meio pelos extremos, certinho? Então, ficaria assim, ó, n vezes n menos 3 vezes 1. Quando você faz aqui, é só repetir a expressão, n vezes n menos 3, que é igual a 2 vezes 2 é 4n. Esse n que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. E quando ele vem dividindo, você pode o quê? Cortar. Então ficou n menos 3 é igual a 4. O n que está negativo vai para lá positivo. Então vai ficar 4 mais 3, que é quanto? 7. Como é o nome do polígono, que tem 7 lados, é o epitágono. Certinho? Vamos avançar. Soma dos ângulos internos e externos. Galerinha, quero mostrar uma coisinha a vocês. Agora, nós vamos somar esses ângulos internos aqui, ó. Esse, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse. Aí é de um pentágono. Se você somar os ângulos de um triângulo interno, os ângulos internos, vai dar um valor. Se você somar os ângulos internos de um quadrado ou de um quadrilátero, aliás, vai dar outro valor. Cada polígono, a soma dos seus ângulos internos são diferentes. Ele tem os seus valores individuais. Para você calcular de um polígono pequeno, é fácil. Agora, para você calcular de um polígono grande, aí é outra coisa. Por isso que também criou-se essa fórmula aqui, ó. SI. O que é SI? Soma dos ângulos o quê? Internos. E a soma dos ângulos internos seria 180 vezes n menos 2. Agora, cuidado para não confundir, viu, gente? N menos 2 da soma dos ângulos internos com n menos 3 da diagonal. Não confundam. Lembrando que tanto as fórmulas como aqueles nomezinhos que eu passei para vocês na tabela, vocês têm que memorizar bem, certo? Então, ó, utilizando esse exemplo desse pentágono, a soma dos ângulos internos de um pentágono é quanto? Muito fácil. Soma dos ângulos internos de um pentágono é só no lugar de n você colocar quem? Eu já falei para vocês que n representa o quê? O número de lados. E quantos lados tem um polígono? 5. Aí é só substituir. 5 menos 2. Portanto, soma dos ângulos internos é 180 vezes 5 menos 2 é quanto? 3. Portanto, a soma dos ângulos internos vai ser quanto? 540 graus. Tá aí, ó. A soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Certinho? Vamos lá. Calcule a soma dos ângulos internos de um decágono. Ele quer um decágono. E decágono tem quantos lados? 10. Então vamos lá, ó. É só utilizar a fórmula. SI é igual a 180 vezes n menos 2. SI é igual a 180 vezes n, vou colocar quem agora? 10, porque é um decágono. 10 menos 2 vai ficar quanto? Vai ficar 8. Então 180 vezes 8. Portanto, o SI vai ser igual a 0. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1, 8. Com 6 é 14. Daí, ó, 1440 graus, certo? Olha o esqueminha aqui, ó. Qual é o polígono cuja soma dos ângulos internos é quanto? 1260. Agora tem um cuidado. O que ele está dizendo? Que esse 1260 é o número de lados? Ele está dizendo que é o quê? A soma dos ângulos o quê? Internos. Então ele está dizendo que o SI que é 1260. Quero lembrar que ele quer saber o quê? Quem é o polígono. Se ele quer saber quem é o polígono,
significa que quem determina o nome do polígono é o número de lados. Então ele quer saber o valor de quem? De n. Então vamos lá, ó. SI é igual a 180 vezes n menos 2. No lugar de SI vou colocar quem? 1260, que é igual a 180 vezes n menos 2. Esse 180 está multiplicando, ele vai para lá como? Dividindo. Então vou dividir aqui, ó, 180, que é igual a n menos 2. E 1260 por 180 vai dar 7, que é igual a n menos 2. O 2 está negativo, vai para lá como positivo. Então vai ficar n é igual a 7 mais 2, que é igual a quanto? A 9. Então, como é o nome do polígono? É o eneágono. Gente, eu queria lembrar vocês que em qualquer polígono, que seja um polígono que tem 3 lados, que seja um polígono que tem 10 milhões de lados, não importa qual seja o polígono, mas a soma dos seus ângulos externos sempre vai ser o quê? 360. Sempre. Qualquer polígono. Cair na prova. Qual a soma dos ângulos externos de um pentágono? 360. Qual a soma dos ângulos externos de um quadrado? 360. Qual a soma dos ângulos externos de um icosságono? 360. Qual a soma dos ângulos externos de um polígono que tem 100 lados? 360. Sempre soma dos ângulos externos vai ser o quê? 360. Certinho? Pessoal, ângulo interno e externo. Queria que vocês não confundissem isso aí com soma dos ângulos internos e soma dos ângulos externos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ângulo interno é cada ângulo. Soma dos ângulos internos é você somar todos os ângulos internos de um polígono. Então, para me saber ângulo interno e externo, primeira coisa, você tem que saber que essas fórmulas que eu vou passar bem que agora são fórmulas que só valem para polígonos que são o quê? Regulares, certo, gente? Professor, e o que é polígonos regulares? Muito simples. Polígonos regulares é quando os lados são iguais, é quando os ângulos são iguais. Ou seja, é quando todas as medidas dos seus lados têm a mesma medida, são iguais. E os seus ângulos internos também têm a mesma medida. Cada ângulo vai ter medidas iguais, certo? Então, ângulo interno e ângulo externo só valem para polígonos que são o quê? Regulares. Ou seja, a pergunta da questão tem que afirmar que os polígonos são o quê? Regulares, para você poder usar essa fórmula, certo? Então, para mim, calcular cada ângulo interno, que eu vou chamar de AI, é só você pegar o SI, que é a soma dos ângulos internos, e dividir pelo número de lados, certo? E para você saber quanto é que vale cada ângulo externo, basta você pegar a soma dos ângulos externos e dividir pelo número de lados. Mas eu já falei para vocês que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a quanto? 360. Então, sendo assim, fica até mais fácil. 360 sobre quem? Sobre n. Para finalizar, olha esse exemplozinho aqui bem simples. Quanto vale a medida do ângulo interno de um icosságono? Ei, professor, agora lascou. Como é que eu vou saber? Porque, primeiro, a fórmula é essa bem aqui, ó. Ângulo interno é igual a soma dos ângulos internos sobre quem? Sobre n. Agora lascou. Por quê? Porque eu não sei quem é o SI. Eu sei que o icosságono tem quantos lados? 20. Mas eu não sei quanto é a soma dos ângulos internos. Como é que eu vou fazer? Então calcula o SI. Calcula primeiro o SI, ó. SI é igual a 180 vezes n menos quanto? Menos 2. Então, ó, SI é igual a 180 vezes 20 menos quanto? Menos 2. Portanto, o SI vai ser quanto? 180 vezes 18. Portanto, o SI vai ser quanto? 180 vezes quanto?
vezes 18. Muito simples. É só você fazer o seguinte, ó. Esquece o zero. 18 vezes 18 vai dar quanto? 324. Mas não tem um zero aqui? Acrescenta um zero. Então ficou o quê? 3.240 o quê? Graus. Prontinho. Facinho demais. 3.240 graus. Agora é só jogar aqui, ó. Ângulo interno é igual. Quem é o SI que eu descobri? 3.240 graus. Dividido pelo número de lados. O número de lados é quanto? 20. Então significa que cada ângulo interno, gente, de um simples e cosságono vai valer quanto? 162 graus. Certinho? Está aí. Brevemente eu vou estar lançando outro vídeo, só que agora eu vou colocar só resolução de questões de polígonos, tá bom? Valeu a todos!